meu sono já voltou ao normal e agora numa rotina gostosa que eu digo, ai, parece que eu não quero sair disso. É verdade. E como a gente não está acostumado, eu assim, agora eu tenho, já que eu estou assim, mais de folga, não, mas assim, eu trabalho de manhã e à tarde, uma parte da tarde, né? E depois do almoço. Só um pouquinho, tá? Eu só vou atender. Não, não vou atender. E depois do almoço eu acabo dormindo, né? Então, assim, e hoje, assim, me passou, o diretor marcou, ainda bem que agendou na agenda, né? Daí, quando eu vi o meu telefone apitando, daí eu disse, opa, tem alguma coisa que eu acabei esquecendo. Ah, era a reunião. A gente acaba, né, fazendo uma rotina. E como a gente fica mais em casa, né? Tudo é em casa, na verdade, dá tempo de fazer Claro, tudo, né? Eu consegui sim. entrar no dia, eu consigo fazer tudo de manhã. De tarde eu leio um livro, eu faço atividade da aula, ou eu tiro um cochilo. É isso aí. A gente se organiza numa rotina, né? E acaba dando E certo. graças a Deus, ainda bem que as aulas estão tranquilas, né? É, Dessa forma. Porque é diferente do EAD, né, né, Marjane? Porque, sim. assim, o EAD, eu já fiz curso técnico em EAD, e para mim era muito ruim, porque tu não consegue tirar Uhum. dúvida com o professor na hora. Sim, E é sim, diferente de sim. nossas aulas são online, direto com o professor, por isso que é Claro, claro. tranquilo. É. É que o Quando, MEC quando a não nos internet, introduz, né? quando a internet não dá, não cai, tem, claro, Ah, aqueles problemas técnicos, né? tem bastante. Mas É, tá tranquilo, dá para levar. tá, né? Tá dando. Uhum. Eu vou ver, só um pouquinho que eu vou ver se a minha irmã chegou. Meu óculos quebrou e eu não tenho óculos. Não tenho. Só um pouquinho. José, quando a Joma chegar, não, ela foi mandar consertar, tá? Deu. Não, olha, hoje quebrou, caiu meu óculos e quebrou coisa. Daí eu tô sem óculos, não enxergo nada. Daí minha irmã conseguiu, foi mandar arrumar, vamos ver se fica pronto. Daí não consegui ler nada, né? Sim, Porque no computador, se era perto, assim, eu ainda tenho óculos para perto, mas no computador eu não consigo ler, porque é longe, né? Então eu sim. não consegui. Mas vamos ver o que tu tem de dúvidas para a gente ver direitinho. Essa semana, agora, lendo o meu projeto, eu fiquei na dúvida se estava tudo certo. Fiquei com aquela ânsia, assim, parece que como se eu não estivesse construindo certo. Eu ia dar dúvida ali, quando eu referencio, tá? Tu me botou ali que para mim não arrumar um que estava no início do parágrafo, né? O A autor. referência. Tá, aí eu coloquei para baixo. Quando eu Na copio. realidade, assim, ó, deixa eu tentar te explicar. Não é que tu ponha direto para baixo, tá? Tu pode Tá. botar, sim, a ideia, falando um pouquinho, vamos pôr Uhum. assim, ah, a adolescência foi definida como um período de 14 a 18 anos, segundo o Estatuto da Criança, ou segundo determinado autor. Tu entende? Tu inicia um pouco a ideia daquele autor e depois insere ele, para não deixar assim aquela citação inicial Tá. bem na primeira linha, né? É nesse sentido que eu tentei te mostrar. Tá. E também não deixar tudo embaixo, né? Sim. Tá. E a outra dúvida que aí tu deixou lá para mim arrumar a amostra e a coleta de dados, mas eu não entendi o que seria. Né? A amostra, tu diz onde definir melhor a amostra. Tá, porque na realidade, assim, ó, vamos tentar. Como é que tu está pensando em fazer a coleta de dados? Tá. A coleta de dados eu pensei em fazer no Google Forms, né? Para poder ter um link e colocar nas redes sociais, né? Tipo, nos grupos de WhatsApp, tudo da região município, pedir para que passem para grupos de mulheres que possa preencher essa pesquisa. Tá, mas é isso que eu estou te dizendo, assim, ó. É importante que tu possa, até para depois contextualizar,
colocar assim, é só para mulheres de que idade a que idade, assim, nesse sentido, assim, ó, aonde vai ser só encharqueadas, ou só, quer dizer, tu delimita melhor a tua população, né, e eu acho que isso que vai ser importante, para conseguir depois até dar um sentido, né, Tá. porque não vai ser de uma maneira, não vai ser em todos os municípios, ou no município de São Jerônimo encharqueadas, né? Ou não? Não, eu botei assim, a amostra será com indivíduos do sexo feminino, com mais de 18 anos de idade, residentes do município de São Jerônimo. Eu botei só assim. Tá, e como é que tu vai saber que eles, se tu vai botar no WhatsApp, como é que tu vai... Ai, quando eles preenchem, Sim, eles ali vão responder. vai estar escrito, né, que tem que ser residente do Perfeito. município de São Jerônimo. Tá, não, eu acho que tá. Tá. Tanto para, se a pessoa não leu, eu vou botar a pergunta de que município, mesmo assim, sabe? Sim, Mas se a pessoa não depois leu pode. em cima e coloque charqueada, aí eu já excluo essa pessoa. Exato, daí tu pode descartar. Não, tá, ok, tá, é isso eu não estava entendendo como é que tu ia fazer. Tá, Sim. ó, para aí que a Renata está permitir. Tá, mas eu acho que ele está bem, assim, eu acho que está bem construído, a metodologia também, tu já está começando, eu não olhei mais o que tu fizeste, né, mas tudo bem, Renata? Tudo. Mas eu comecei, eu vi que tu já estava bem adiantado em termos, assim, das pesquisas, né, uma coisa que eu fiquei, isso já na semana passada, não sei se tu conseguiste arrumar ou não, é a questão porque tu, em um momento, assim, fica confuso, né, se tu vai falar sobre a violência doméstica contra a mulher, ou tu vai falar da violência doméstica, porque aí tu tem a diferenciação, né, porque, vamos supor assim, o abuso ou agressão infantil pode ser uma violência doméstica, acontecer dentro do âmbito, ou a agressão ao idoso pode ser uma violência doméstica, porque então é isso que também eu acho que tu teria que delimitar mais, assim, eu acho que eu não me lembro se na fundamentação tu fala um pouquinho sobre isso, mas no título eu acho que não estava bem, né? Na hora eu fiquei na dúvida. Eu tinha botado só violência doméstica para tentar pegar um todo, mas acabei indo mais para violência doméstica contra a Contra a mulher, mulher, né? perfeito. Tanto só no final que eu acabei colocando ali das características da violência, que eu botei no final, assim, portanto, também é considerado violência doméstica, abuso sexual contra a criança, Sim, sim, cuidado sim. com o idoso. Eu botei só essa parte que eu Sim, coloquei tá. referente. Não, mas eu estou me referindo assim, ó, se nos teus objetivos, no teu tema, no teu problema de pesquisa, aparece que é violência doméstica contra a mulher. Deixa eu... Não falo exatamente. Exatamente, é isso que eu estou tentando te mostrar, assim, ó, que a gente lendo, assim, fica na dúvida de que tipo de violência tu está falando, mas depois, lendo a tua fundamentação, dá para ver, assim, que ela está dirigida à mulher, só que os teus objetivos, e lá no tema não tinha, tá? Então, era nesse sentido que eu acho que tem que ajustar, né? Uhum, tá. Que fale numa Tá. violência familiar no todo aí. Não, 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 Isso, não é assim. ajustar em Que qual? No objetivo ou no na... objetivo, perfeito, no objetivo. Tá, Então, o teu objetivo também, ele tem que estar, tu tem que especificar que é uma violência doméstica contra a mulher, tá? tá. Então, eu não me lembro como é que tu chegasse a escrever, mas os teus objetivos, vamos supor, identificar o aumento da violência doméstica contra a mulher nos municípios tais durante a pandemia, ou a quarentena, o isolamento, alguma coisa assim. Tu entende? Tu contextualiza lá nos teus objetivos, no seu problema, para estar de acordo com a tua fundamentação teórica. Tá? Entendi. E lá daí precisa fazer esse ajuste. E Tá, daí sim, tu vai direto só na violência doméstica contra a mulher, tá, tá? Não precisa definir outras coisas. tá. Tá? Mais alguma dúvida? Não, era só essa. Renata, e aí como é que tá?
Eu coloquei no Drive. Ah, eu estava explicando, eu estou sem óculos, quebrou meu óculos. Não consigo enxergar. Então, tu vai ter que me falar um pouquinho, assim, das tuas dúvidas, de como tá, e eu vou tentar ler depois. Não, eu até tinha conseguido muito artigo sobre. Tinha, pelo que eu tinha visto, eu tinha feito uma pasta com 20 e poucos artigos relacionados ao assunto. Aí eu tava lendo e tirando aos poucos os que eu não ia usar. Aí, no caso, como eu não consegui participar da aula semana passada, eu falei com a Drica de como é que estava sendo. Aí ela me comentou que seria tipo umas 15 páginas o TCC do TCC 1. Sim, mas um pouquinho mais. Uhum. Aí a minha agora estava com 12, aí eu fiquei meio preocupada. Aí eu Sim. acabei não colocando tudo que eu tinha pegado, peguei só alguns artigos, outros eram dissertação, pode ser também, né, Marjane? Pode. Aí umas de 100 e poucas páginas, mas eu não terminei de ler ainda. Aí eu não Tá, sei se eu vou continuar lendo e colocando. Tá, mas o que é importante, assim, ó, isso está atualizado, primeira coisa. Uhum. Esse material que tu está pesquisando, se for livro, artigos, então, dos últimos 5 anos. Os artigos que eu peguei são de 2016, 2017, tem um de 2019, tem uma Perfeito. dissertação, eu acho. Tá, tranquilo. Então, tu pode, porque na realidade, assim, eu não li o teu, então eu não sei como é que ele tá, tu organizou, assim, mas é importante que tu possa colocar, assim, o que é um projeto de pesquisa. Tu vai ter que colocar, assim, a introdução do tema, tá? Tu vai ter que falar um pouquinho sobre cada um dos temas que tu vai pesquisar. Uhum. Tá? Não sei como é que tinha definido o sumário. O sumário, na verdade, eu só botei, tipo, o principal ali no... Não, o sumário, assim, não, nem tem sumário, o projeto de pesquisa não tem, desculpa. O sumário, eu estou dizendo, assim, aliás, tem as etapas da fundamentação teórica. Quais seriam os teus títulos, só para mim poder pensar um pouquinho. Como assim, Margine? Tu está dizendo que tu fizeste a fundamentação teórica, é isso? Uhum. Começou, tá? E... Dentro da fundamentação teórica, quais foram os títulos que tu abriu? Tu vai falar sobre o quê? Depois, o primeiro, depois sobre o quê? Depois sobre o quê? Mas, no caso, tem que colocar título? Dentro da fundamentação, sim. Ah, eu não coloquei, eu fiz por parágrafos, não com título, não nomeando, no caso. Ah, tá. Então, isso que é importante. Então, vamos tentar ver, assim, os teus objetivos. Me lê os objetivos, por favor. Deixa eu pegar aqui. Tá, o geral tinha botado compreender se os jogos com conteúdo violento podem interferir negativamente no comportamento social do adolescente. Tá. Bom, então, o que tu vai poder... Assim, ó, aí, no que tu tá lendo, já tem 2 temas, tá? Um que é jogos eletrônicos, ou jogos digitais, ou... Aí, no caso, a fundamentação, eu comecei falando dos jogos. Exatamente. Mas daí tu pode botar um título, assim, os jogos online, tá? Daí depois o outro tu vai ter que falar o que é adolescência, né? Um que tá super bom, como está escrito, é o do Tales. Ele fala a adolescência. Claro que ele fala pelo um viés psicanalítico, mas a Joyce também faz uma definição no artigo que ela publicou de adolescência. Então, é importante, sim, que tu possa definir também a adolescência. Então, aí tu já tem 2 temas, né? Então, que tu poderia botar na fundamentação teórica e botar como subtítulos. Ah, tá. Tu entende? Até sobre adolescência eu não botei muita coisa, eu peguei mais, foi sobre a OMS, a definição. Daí tu vai ter que cuidar um pouco, né? Porque geralmente o que acontece? Tu pode pegar
por onde tu quiser, né? Mas nós temos, assim, dentro, no Brasil, uma legislação própria, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre, que faz uma definição sobre o adolescente, tá? Então, isso que é importante, assim, como é que tu vai entender cada um? Ah, tu vai entender pela OMS. Ok, tá? Então, tu pode utilizar eles para definir, só que tu tem que ver se isso vai te ajudar depois na tua amostra e no teu entendimento, porque tu também vai ter que ter um entendimento dinâmico disso, né? Da adolescência, tu entende? Sim. Porque não adianta só definir em termos de... E talvez... eu acho que até, assim, talvez o estatuto, porque ele fala o estatuto em idade, né? Que é dos 14 aos 18. Então, tudo que fora disso, entra os adultos jovens, né? Então, não sei se não fica melhor, eu não me lembro como é que vai ser a tua metodologia de pesquisar. Pois é, a OMS, ela dizia que era até 19. Ah, tá. Não, tudo bem. Mas, geralmente, a gente usa algumas normas e leis daqui mesmo, né? Eu posso juntar, no caso, ou é melhor usar só uma? Não, tu pode comparar. Tá. Ou colocar, assim, que não existe um consenso em termos de definição de adolescência, né? Então, para fulano de tal é assim, vamos supor, para o OMS é assim, para o Estatuto da Criança é assado, vamos supor, para o IBGE é diferente, mas nesse projeto tu vai seguir tal linha. Isso dá para fazer? Tá. Tá, dá para fazer assim também. Não, e como é que tá, assim, isso, nesse sentido, tu já avançou bastante? Já. Tá. Eu só não tô acrescentando mais coisa, porque eu fiquei com medo de ser muito, de estar muito extenso. Aí eu dei uma parada para ver contigo agora, senão depois eu... Porque tu ainda precisa o quê? Metodologia tu não fizeste ainda. Não, então tu precisa da metodologia, tu vai precisar do cronograma, tu vai precisar do orçamento e ainda as folhas das referências bibliográficas, tu ainda tem algum documento, tu vai ter que ter os anexos. Tá? Então, tenta pensar um pouquinho, né, para não ficar realmente muito extenso. Mas, sim, assim, no máximo 20 folhas, não precisa mais do que isso. Ah, tá. Tá, só um pouquinho. Ai, chegou meu óculos. Obrigada. Ai, coisa boa. Não, olha, como a gente fica péssima, né? Sem óculos. Tá, agora eu estou enxergando. Ui. Coisa boa. Tá? Não sei se ficou claro um pouquinho isso. Ficou, mas... Mais alguma... Eu vou olhar, amanhã, provavelmente, amanhã ou na sexta, amanhã quinta, até sexta eu dou uma olhada e dou uma lida, tá? Então, tá, mais alguma dúvida, pergunta? Não, tranquilo. Vocês viram, nós temos 2 eventos, amanhã e sexta-feira, tá? Não esqueçam de fazer a inscrição para ganhar atestado, até porque vocês precisam para as atividades complementares, tá? Então, façam as inscrições, os 2 são gratuitos. E semana que vem nós já estamos organizando também 3, aliás. Um que vai ser na segunda, que que pena, né? Mas também que que é dia 18 de maio, né? São 2 datas importantes, uma que é a Lei Antimanicomial Nacional, né? E a outra é o 18 de maio, Dia de Combate do Abuso e da Exploração, né? Então, nós vamos fazer o 18 de maio, vamos fazer uma atividade. E na terça-feira, nós vamos fazer o nosso primeiro encontro com egressos online, né? Então, nós convidamos 2 egressos para bater papo com o pessoal,
né? E na quinta-feira, dia 21, nós vamos fazer o Cine Psico Online. É mais ou menos esse nome que a gente botou, Cine, que todo mundo vai assistir o Coringa, e daí a gente vai se encontrar com pipoca, com chimarrão, para debater. Está todo mundo muito empolgado com isso. Os professores estão, assim, muito parceiros. A professora Elide falou, já fez o convite desse do filme. Isso, vocês já podem ir baixando e assistindo, e daí a ideia é a gente poder, daí na quinta-feira, fazer a discussão dele. Tá? Então já podem divulgar, ainda não tem os cards, provavelmente até sexta-feira talvez já tenha, daí a gente já começa a divulgar. Certo? Alguém de vocês tem, quem que tem a senha do Face da psicologia? Eu tenho acesso à página só, mas a senha eu não sei. Não tem. Foi a Laura que concedeu a permissão, não sei se é ela que tem a senha daí. Do Face? Foi ela? Não. Isso do Instagram, tu não tá falando do Instagram? Da página. Que eu tô postando na página também, do Facebook. Tá, e como é que tu posta? Tu não precisa ter a senha? Não, que daí é só pela página, eu entro pelo meu perfil mesmo e entro na página. Ah, tá, perfeito. Tá, eu vou ver com que é a Laura que fez, será? Isso. Eu não sei, foi ela que me liberou, no caso. Tá. Provavelmente é ela que tem a senha, então. Eu acho. Então, vou ver com ela. Para a gente mexer um pouquinho essas redes. Apesar que o Instagram deu um pulo, né? Deu. Eu fui botando algumas coisas, o pessoal foi curtindo, a gente tem que fazer o pessoal curtir, né? E compartilhar, coisa assim. E daí deu legal. Ô, Então, tá. Oi. Sobre os estágios, não saiu nada ainda. Não, os estágios é assim, ó, o que a gente está ainda, não está aguardando, né? Mas vai precisar, porque a primeira coisa, tá? Pelo Conselho Federal de Psicologia, não se pode fazer supervisão online, tá? O Conselho proibiu. Então, não tem como vocês continuarem fazendo a prática e nós fazermos a supervisão online. Daí nós teríamos que fazer a supervisão presencial, né? E daí vocês sabem que tem todos esses riscos. Os locais também, eles estão fechados. Vamos supor, do CISAM, as escolas estão todas fechadas, os locais estão todos fechados, né? Então, também se torna difícil. O que a gente está pensando, assim? Até nós tivemos uma reunião com os coordenadores da psicologia, isso está acontecendo em todos, né? Quer dizer, não é só no nosso campus, né? Mas é no sentido que, provavelmente, no momento que vai ser liberado, ou pode aumentar em termos de carga horária, ou a gente vai em janeiro, fevereiro com as atividades. Então, essa é uma das possibilidades, né? Mas ainda não está nada definido quanto a isso, tá? Mas o que a gente já viu, assim, é que vai ter que dar um jeito. Como? Não se sabe muito bem como é que vai ser feito isso, né? Por isso, assim, a gente vai ter que esperar semanalmente, porque é o que eu falei em alguns momentos, né? Nós não temos a ideia do que vai acontecer futuramente, né? Então, agora está começando em alguns locais a abrandar um pouco o isolamento com os cuidados, mas será que isso não vai aumentar a incidência, o número de casos, de morte, coisa assim? Bom, depois vamos ter que recuar de novo. Então, é isso que a gente vai ter que ficar esperando, né? E, Marjane, no caso, eu pedi o cancelamento, não veio a resposta ainda, era até dia 5. Tu pediu cancelamento para quem, Ariana? Lá dentro do protocolo online, e lá disse que até 5 viria a resposta, mas não veio nada ainda. Tá, mas o que tu cancelou? Eu até vou verificar o estágio. Isso. O estágio? Sim. Tá. Eu vou ver, porque eu não recebi nada. Tá. Daí eu vou ver se cancelamento, né? Sim.
Tá. Eu vou ver com o Rodrigo para ver se já tem alguma resposta, alguma coisa aí eu te passo. Porque como eu tenho mais tempo ainda para ficar, eu prefiro adiar e fazer ele depois. Claro, claro. Sem essa perturbação toda. Claro, claro. Então, certo, então, pessoal. Certinho, então. Então tá. Então, voltamos a nos ver semana que vem. Se a internet permitir, continuem se cuidando. Ariana, eu te vejo daqui a pouco. Eu já passei o link, vocês podem entrar a qualquer momento na aula, tá? Bem tranquilo. Se às 8, posso entrar antes, tá? Sim, podem entrar a qualquer momento, bem tranquilo, tá? Então. Diz para a Pietra também vai participar. Ela me falou. Isso, ela concordou, eu acho que vai ser bem legal. Então tá. Tá? Então, até mais. Tchau, tchau, gurias. Até semana que vem. Certo.